Ao canal Resiliência Feminina. Desde já eu agradeço, que vocês estejam aqui acompanhando o canal, fortalecendo o nosso canal. Peço que você possa se inscrever e também compartilhar o conteúdo, para que mais pessoas sejam alcançadas. O tema de hoje é maravilhoso, muito amplo, então eu vou ser bem objetiva, para facilitar a compreensão, mas realmente é um assunto aí que tem bastante variáveis, bastante profundidade. Mas o tema de hoje, é por que somos como somos. Nada na nossa vida é aleatório. Tudo tem um porquê, uma direção, que é baseado naquele filtro que nós vamos construindo para nós mesmos ao longo do nosso desenvolvimento. Desde o útero da nossa mãe, nossas emoções já estão sendo construídas. E ao longo da nossa infância, adolescência, tudo isso vai sendo fortalecido. Tanto pontos positivos quanto negativos. Tudo que a mamãe sente, enquanto nos carrega em seu ventre, tudo que ela vai sentindo de emoções, de acontecimentos, que para ela talvez seja leve, mas para nós que somos seres em formação, pode pesar. Todo sentimento libera no nosso corpo hormônios, toxinas, e para aquele ser em formação, aquilo já vai gerando ali emoções. Quando são boas, vai gerando caminhos neurais positivos. E se é rejeição, sofrimento, dor, preocupações, vai gerando também em nós medo, insegurança. E possivelmente, ao longo dos acontecimentos na nossa infância e adolescência, esses medos e inseguranças vão sendo reforçados. Então, quando chegamos aí na nossa vida adulta, nós temos muita dificuldade de nos expressar, de nos posicionar no mundo, de saber quem somos, de encontrar o nosso caminho na vida. Muita gente hoje sai de suas casas, trabalham, cumprem compromissos, obrigações, mas poucas pessoas param para fazer a reflexão se realmente estão vivendo a vida que gostariam, se está sendo, aquela pessoa que você realmente admira, que você gostaria de ser, que você sonhou um dia. Porque lá, enquanto criança, lá na infância, onde a sua mente ainda estava limpa, sendo formada, você tinha sonhos, você tinha anseios. Você imaginava como seria a sua vida adulta. E muitas das vezes isso vai se perdendo. Por preconceitos, por opiniões, pelo meio que você vive, que é altamente influente na sua construção, na construção do seu filtro, que é por onde você vai conduzir a sua vida adulta. Como o seu filtro foi construído? No que você está se espelhando hoje? A ambiência, ela é muito importante no desenvolvimento da nossa vida também. E é uma das formas que nós usamos para reconduzir um caminho, para reprogramar uma vida. As referências que você tem hoje são referências positivas? As pessoas que você mais convive hoje, elas refletem a vida que você gostaria de viver? Essa é uma das formas de neuroplasticidade, da gente aí reprogramar um caminho, organizar sentimentos. Se eu busco referências de relacionamentos, porque lá na minha infância, na minha juventude, eu via um casal, meus pais ou cuidadores que brigavam muito, que não se respeitavam, e hoje eu quero uma referência positiva para construir a minha família, eu tenho que buscar casais que vivem bem, que se respeitam. Como que é a vida deles? O que é que eles precisam fazer? Ao que eles precisam se submeter para ter essa qualidade no relacionamento? Se eu quero ganhar bem, se eu quero ter um salário melhor, como que vivem as pessoas que têm o salário que eu quero? Se é 20, 30, 50 mil, como que essas pessoas vivem? Qual que é o estilo de vida? O que é que ela precisa fazer? Tudo isso é um direcionamento de vida. Só que muitas das vezes o sentimento que nós temos, as prisões emocionais, nos dificulta a buscar essas boas referências para reprogramar a nossa mente, para trilhar um novo caminho. E aí está a beleza
né, do meu trabalho, que é auxiliar você que se identifica comigo a trilhar um novo caminho, a entender suas emoções, entender o que te levou para o lugar onde você está hoje, né, e buscar um rumo diferente. Eu busquei muito ao longo da minha vida, assim que eu entendi a importância, e claro, mesmo depois de entender a importância, a gente passa aí por uma trajetória, né, de autoconhecimento. E é uma trajetória que não precisa ter fim, que não deve ter fim. É o que eu almejo para mim, me conhecer com profundidade, transformar a minha vida. Porque para isso, para trilhar um caminho diferente, a gente precisa primeiro se conhecer, entender as nossas emoções, entender o que tem direcionado a nossa vida, porque a gente direciona a nossa vida segundo o nosso filtro. E se o que eu estou filtrando hoje não está legal, não está atendendo às expectativas, eu preciso regular esse filtro. Então é primeiro organizando as emoções, depois buscando boas referências, e assim eu vou me moldando, me observando, analisando o meu comportamento, analisando o que está direcionando as minhas escolhas. E claro, muita gente precisa de ajuda para isso. Eu lembro que na minha infância tinha um rio ao lado da nossa casa, bem pertinho da nossa casa, e eu e a minha irmã tinham uma vontade muito grande de ir lá com frequência, e como os nossos pais tinham muito medo, né, que acontecesse algum acidente, alguma coisa, tinham muito medo que a gente se afogasse, a gente não conseguiu aprender a nadar por causa disso, né, pela insegurança deles de que acontecesse alguma coisa, de que a gente fosse, né, para o rio e acabasse se afogando. É lógico que se aprendesse a nadar, o risco seria menor. Mas na cabeça deles, a gente não sabendo, a gente não teria a coragem, né, de estar indo até lá. Então, quando a gente tinha a oportunidade de ir, que aí era com familiares, né, com os nossos tios, com primos que vinham nos visitar, aí era aquele evento, ia aquele grupo assim, para o Rio. E tinha a parte da cachoeira, que é uma parte que a gente gostava muito, e tinha a parte onde tinha uma laje bem no meio do rio, era um rio bem largo assim, e quase no meio do rio tinha uma laje onde a gente podia deitar, tomar sol. E eu me lembro que eu estava lá, deitada, né, na laje, e alguns primos perto, meu tio perto. Aí ele falou assim, você tá aproveitando, né? Eu falei, claro, eu tenho que aproveitar agora, porque quando eu for adulta minha vida vai ser muito corrida. Na minha inocência, eu acreditava que a vida adulta era realmente isso. Era ter várias responsabilidades, vários compromissos, né? Na minha inocência de criança, mesmo numa realidade muito simples, para mim, vida adulta era ser cheia de compromissos, cheia de responsabilidades. E eu acho que por muito tempo minha vida trilhou nesse caminho. Mas naquele momento, todo mundo achou engraçado o que eu falei, por ter tido aquela visão. Ele começou a me chamar de vida corrida por um tempo, sempre que ele lembrava, ele falava, vida corrida. Assim, meio que debochando, né? Eu era muito nova na época. Então foi mais um motivo de deboche. Então, assim, tudo isso, a gente estar num ambiente assim, onde as pessoas vêm de uma realidade difícil, uma realidade humilde, elas não vão ter a mesma concepção de pessoas que já vêm de um ambiente onde as pessoas ou já são empreendedoras ou já vivem uma realidade financeira diferente, né? Então, se eu quero realmente moldar a minha mente, eu vou precisar primeiro entender os meus padrões e os meus sentimentos e depois criar uma ambiência favorável para esse crescimento, né? E é o legal disso, a nossa mente, ela é maravilhosa e perfeita. E a gente tem em nós a capacidade, né, de neuroplasticidade, que é reescrever a nossa história e poder olhar para a nossa história sem julgamento, sem crítica, sem negação. Eu olho para a minha história de vida hoje de uma maneira muito diferente que eu olhava há um tempo atrás. Com gratidão. Eu vou trazer aquilo que é bom, aquilo que vai trazer boas referências para o que eu quero viver hoje, e aquilo que não foi tão legal, mas moldou quem eu sou hoje. Fortaleceu o meu caráter, me deu referências positivas de persistência, de resiliência, de transformação, de direção. Então tudo tem o seu valor, nada é em vão na nossa história.
E é isso que eu quero que vocês entendam. Se você gostou desse vídeo, envia, né, para outras pessoas, para que esse conhecimento possa chegar também. E me coloco aí à disposição para você que deseja, né, direcionar seus sentimentos, ressignificar a sua história, entender um pouco mais, né, sobre os seus sentimentos e aquilo que você busca de referência hoje. Coloca aí no comentário. Você tem mais experiências positivas ou negativas da sua infância?